Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, datada do dia 20 de outubro de 2024. E hoje o tema dessa lição é as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo está em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então hoje estaremos estudando sobre as promessas para a igreja do Senhor. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, eles têm promessas de Deus para a sua vida. E as promessas de Deus são para a igreja porque o próprio Deus é o idealizador da igreja. Ele que fez esse ideal de igreja. O Senhor Jesus Cristo é o que edifica a igreja através do seu poder, através da sua graça. E o Espírito Santo é o guia, aquele que vai guiar a igreja por caminhos pelos quais nós vamos servi-lo e vamos adorá-lo. Então veja nesse primeiro tópico da lição, a natureza da promessa de Deus para a igreja. As promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo revela o estabelecimento da grande comissão, quando ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E em Marcos também ele diz palavras como essa, 3 palavras que nós devemos ter em mente que resumem a tarefa da igreja. Ide, ensinai e batizai. Ide, ensine, batize. A nossa missão ir para o campo missionário. A nossa missão ensinar aqueles que foram ganhos para Cristo, batizá-los nas águas. Então é uma ordem imperativa. Nós vamos, nós ensinamos, nós batizamos. Agora, muitas pessoas têm se apegado a isso e têm colocado na vida como se isso fosse proveniente dos esforços dele próprio. Quando eles vão, são chamados, querem honras, querem elogios. Quando pregam e o Senhor Jesus Cristo transforma as pessoas, eles aceitam como Salvador as pessoas, as almas perdidas, as pessoas contactam isso como se fosse algo proveniente da vida dele, que ele tivesse esse poder de convencer pecadores e se exaltam com isso. Ou quando curam, colocar as mãos sobre os enfermos também é uma ordem imperativa, e as pessoas colocam as mãos sobre os enfermos e eles são curados e atribuem a isso, a essa cura, como se fossem os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade. Muitas pessoas pensam que é o seu projeto, né? A sua capacidade, a sua mobilidade. Então não somos nós que fazemos isso. É o poder de Deus, é o ID de Jesus, a graça de Jesus que está em nossa vida. Então essa graça que está em nossa vida, o poder dele é que convence as pessoas. A própria Bíblia deixa muito claro que o Espírito de Deus, ele convence o pecador dos seus pecados, da justiça e do juízo. Então é um convencimento por ouvir a palavra. Eles ouvem a palavra, que é poderosa, e a palavra não é minha, não são os meus conhecimentos, nem as minhas habilidades, nem as minhas competências, mas o poder dele, a capacidade da graça de convencer, de curar, de batizar as pessoas. Nós simplesmente somos um instrumento. E nesse segundo ponto do primeiro tópico, a promessa de revestimento de poder. Foi uma promessa dita para os discípulos que estavam ali no Monte das Oliveiras, vendo Jesus ser assunto ao céu, a ascensão dele. Paulo diz que eram mais de 500 irmãos. E algumas pessoas aqui têm
feito confusão, dizendo que ser cheio do Espírito já é o batismo com o Espírito Santo, e qualquer pecador que quando entrega a sua vida a Cristo, e então ali o Espírito Santo já enche e ele já é batizado. Mas observem que os discípulos antes estavam fechados em uma casa, estavam com medo dos judeus, e o Senhor Jesus aparece no meio dele e diz: paz seja convosco. E de imediato eles reconheceram que era Jesus, e o texto fala que o Senhor Jesus soprou o Espírito sobre eles, soprou o Espírito, e eles foram cheios do Espírito. Mas depois deles serem cheios do Espírito, já terem o Espírito na sua vida, a ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E eles ficaram em Jerusalém e esperaram o revestimento de poder. De repente foram vistas línguas como que de fogo pousar sobre cada um deles, e quando esse Espírito desceu sobre ele, o texto diz, e começaram a falar noutras línguas. Por isso que nós defendemos que para ser batizado com o Espírito Santo deve haver a evidência das línguas. As pessoas devem falar em línguas, precisam falar em mistério para poder contactar que sejam batizadas de fato. Então, recebereis a virtude do Espírito Santo. E através dessa virtude, através desse poder que o Espírito Santo ele vem, pousou e renovou as pessoas, aliás, batizou as pessoas recebem o poder. Para quê? Para evangelizar com eficiência. Então, as pessoas, nós, a igreja, vamos, isso é promessa para a igreja, né? Nós vamos evangelizar, vamos falar de Cristo. Então, o ID de Jesus é a partir do momento que você recebe esse poder. É a promessa do batismo com o Espírito Santo, para capacitar as pessoas a falar das boas novas. E nós vamos, então, falar das boas novas. E o terceiro ponto: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas para fora do mundo, para participar ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada de testamento, Novo Testamento, né? No Novo Testamento, como corpo de Cristo, templo de Deus, a noiva de Cristo. Uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, a promessa ou as promessas espirituais para a igreja são, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo disse assim, para a igreja, para o discípulo, mas edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa espiritual, de que as portas do inferno, elas não aparecem aqui literalmente, não tem ali, por mais que na Chapada dos Guimarães temos ali o portão do inferno, é um abismo que eles denominaram de portão do inferno, mas as portas do inferno, elas são abstratas, são espirituais, são as remontas do diabo contra a igreja, as investidas do diabo contra a igreja, contra a família, contra o casamento, contra a nossa união com Cristo, a comunhão, a nossa fidelidade. E o Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Uma promessa espiritual. Quer dizer, nós estaremos sempre firmes em Cristo, se estamos em Cristo, que é a rocha. Ele é a rocha. Então nós estamos arraigados nele, fundado nele, o nosso alicerce em Cristo Jesus. Se o nosso alicerce está em Cristo Jesus, aí nós temos essa capacidade de permanência, de estabilidade para com Cristo. Então são essa característica aqui da natureza da promessa de Deus para a igreja nesse primeiro tópico da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição, as promessas de Deus para a igreja, promessa de vida eterna, o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus. Então vamos lá. Nesse segundo tópico continuaremos falando sobre as promessas de Deus para a igreja. Então nesse primeiro momento aqui, esse primeiro
ponto do segundo tópico são as promessas de vida eterna. O Senhor Jesus Cristo prometeu para a sua igreja uma vida eterna. A igreja tem essa prerrogativa. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito no textuário da Bíblia, São João 3,16. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, promessas de vida eterna, viver eternamente com Deus. Muitas pessoas têm se preocupado com a vida, têm se preocupado com o amanhã, muitas pessoas têm se preocupado com o futuro, mas nós devemos se preocupar com a nossa salvação, a vida eterna. Onde você quer estar na eternidade? Onde você quer estar na eternidade? Não é onde você vai passar a eternidade, porque a eternidade não passa, mas onde estaremos na eternidade. Então, promessas de vida eterna. E a gente observa isso, que o Senhor Deus, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, em São João 14. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a gente percebe que é vontade de Deus que a igreja esteja com ele, habitar com ele, porque ele prepara um povo e faz promessas de retorno, promessa de vitória, promessa de vida eterna. Então ele quer que cada um de nós sejamos então salvos e tenhamos. Se todas as pessoas quisessem salvação, todas as pessoas optassem por vida eterna, teriam vida eterna. O Senhor Jesus Cristo daria vida eterna para as pessoas. Então seria uma bênção para todos que desejassem. Então, essa é a promessa de vida eterna. Agora precisa de arrependimento, ouvir a palavra, crer na palavra, aceitar a palavra, se arrepender, modificar a sua vida e, a partir daí, a vida eterna para cada um de nós. E o segundo ponto do segundo tópico é a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhões de servos de Deus, que experimenta o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebe dons espirituais preciosos para a obra. Então, o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje, porque Deus nos dá poder para realizar o que ele realizou. O Espírito Santo estava sobre Jesus, encheu ele, era chamado a plenitude do Espírito de Deus na vida de Cristo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito nele habitasse. Então, a partir daí, desta plenitude do Espírito, nós percebemos que o Senhor Jesus fazia sinais, milagres, prodígios a partir deste entendimento que ele tinha. Aliás, a partir desse poder que ele tinha. E então, nós também recebemos esse poder. O Cristo até falou: vós farão obras maiores do que eu. As nossas obras seriam maiores do que a que ele faria, porque ele teria um tempo de ministério determinado, delineado, curto, e os discípulos continuariam por mais tempos falando de Jesus, pregando o evangelho, teriam um tempo maior. Então, agora, muitas pessoas, como eu disse a princípio, devem prestar atenção nisso. Nós realizamos os milagres não é pela nossa capacidade intelectual, ou porque somos bons, ou porque temos algo, temos habilidades e competências para isso. O que está em nós é o poder de Deus. Recebereis virtudes, recebereis poder, o dínamo, uma bomba atômica que o cristão tem é o nome de Jesus. Os demônios saem pelo nome de Jesus. As enfermidades batem em retirada pelo nome de Jesus. E também o nome de Jesus Cristo, é em nome dele que nós suplicamos o batismo com o Espírito Santo. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse poder a igreja tem. Nós temos um poder. Os pentecostais que acreditam nos dons espirituais, que acreditam na evidência do batismo com o Espírito Santo para revestimento, para sermos testemunhas, têm essa coragem de sair, de pregar, de ensinar, de dialogar. Então, nós precisamos disso, porque sem Jesus nós não somos nada. Não é a nossa capacidade, não é o nosso pensamento, o nosso entendimento que faz com que as pessoas de fato recebam o batismo com o Espírito Santo, mas sim o poder que Deus delega para a sua igreja. Então ele salva-nos, ele restaura-nos, ele nos enche de poder e agora estamos prontos para fazer a obra que ele nos designa, que é ir pelo mundo, pregar o evangelho, falar de Jesus, curar as pessoas, aliviar as pessoas através da mensagem do evangelho. E esse terceiro ponto aqui do segundo tópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. Então, no mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Enquanto eles estavam ali esperando, olhando Jesus que tinha sido assunto ao céu, olhando nas nuvens, os dois anjos apareceram para os discípulos que estavam ali e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos também. Ele nos conhece. Então aqui a promessa da glorificação do nosso corpo. O corpo de Jesus, ele tinha um corpo humano, normal. E sobre a natureza humana veio a natureza divina. E o corpo de Cristo humano, como carne, com sangue, normalmente, como Deus encarnado, ele como menino, como recém-nascido, precisou se alimentar, precisou de leite, usou fraldas, normalmente cresceu em sabedoria com Deus para com os homens, aprendeu as instruções do conhecimento da sua mãe e dos conhecimentos da época, da sua tribo, do seu país. Ele cresceu. Então, quando ele morre naturalmente como qualquer um outro morreria. Assim, no sentido de morrer mesmo, de separação. Não que a morte tinha esse poder de matá-lo, mas ele que diz: eu entrego a minha vida e torno a tomar. Porque a morte não tinha o poder de levá-lo, de matá-lo. Não tinha, porque ele não tinha pecado. E a morte só aparece por causa do pecado. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte. A concupiscência, havendo concebida, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Agora ele não cometeu nada disso, então a morte não tem poder sobre ele. Mas ele se entrega e morre. E depois de morto, ele ressuscita. E já ressuscita com um corpo glorioso. O corpo glorioso já não é mais um corpo que é limitado pelas barreiras físicas. O corpo glorioso é um corpo que ele entra numa sala e sai sem ser pelas portas ou pelas janelas abertas, mas pelas paredes. As paredes já não é um empecilho, já não é uma barreira física que impede ele estar onde quer estar. E para ele se locomover, não necessariamente precisa de uma locomotiva, de um meio de transporte. Ele desaparece em um lugar e aparece em outro, porque o corpo glorioso e imortal agora é outro. E essa é a promessa para a igreja. Quais as promessas de Deus para a igreja? Dentre elas, das quais falamos, que é a promessa de vida eterna, promessa de poder, agora a glorificação do corpo. Nosso corpo será glorioso. Nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso, vamos ressuscitar com um corpo incorruptível. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Corinto, dizendo assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos nós miremos,
mas todos seremos transformados num piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele a encontrar o Senhor nos ares. Aí Paulo explica. E convém que isto que é corruptível, falando do corpo que se corrompe, né, com as doenças, que a lei da entropia está aí na gente, já nasce. Quando nós nascemos, as células já começam a morrer, e à medida que vamos crescendo, vamos envelhecendo cada vez mais, ficam perdendo, o corpo vai perdendo, as células vão morrendo, vamos envelhecendo, cabelos embranquecendo, daqui a pouco a gente morre. Agora, este corpo, depois de morto, ele será revestido de uma imortalidade. Nada mais nele morrerá, nenhuma célula morrerá, porque é um corpo imortal. E depois disso também o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso. E o nosso corpo glorioso, ele não estará mais, nosso corpo glorioso não estará mais limitado aos limites da barreira física, como que para entrar em uma sala, em um prédio, você tem que fazer uso das janelas, fazer uso das portas, não. Agora você entra, ultrapassa qualquer parede, como Cristo, ele foi assim. Os discípulos, o texto diz que os discípulos estavam fechados em uma sala, trancados. E de repente Jesus Cristo aparece no meio dele e diz: Pai, seja convosco. Por onde ele entrou? As paredes não foram um empecilho para ele entrar. E depois ele desaparece e dá uma ordem: me encontrem no Monte das Oliveiras. E de repente os discípulos chegam lá, ele aparece lá. Então, assim, os limites da barreira física serão extintos. Nosso corpo glorioso será um corpo agora que pode se locomover sem precisar de meio de transporte. Então, essa é uma das promessas para a igreja, dentre tantas outras que já citamos aqui. Promessas para a igreja do Senhor, promessa de uma vida eterna, estarmos no céu para sempre. Os seres humanos não são eternos, as pessoas, nós não somos eternas. Entramos para a eternidade, né? Fazemos parte da eternidade. Por que não somos eternos? Porque tivemos um princípio, tivemos um começo, fomos criados. Então, no eterno passado, nós não estávamos. Mas pegamos carona nesta eternidade, vamos ter um futuro brilhante com Deus, uma vida eterna com Deus. Então, para ser uma pessoa eterna, ele tem que ter essa prerrogativa de ter um eterno passado. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que tem essas prerrogativas de eternidade, e ninguém mais. O diabo não é eterno, ele foi criado, por mais que ele entre na eternidade. Então são essas promessas de Deus para a nossa vida, promessa de vida eterna, promessa de alegria, promessa de amor, né? Promessa de poder, promessa. Hoje nós desfrutamos desse poder, de pregar o evangelho, das pessoas aceitarem pelo poder da palavra. A palavra tem um poder extraordinário. Hoje a gente repreende as enfermidades saem do corpo por causa do poder que há em nós, que é pelo Espírito Santo. Hoje nós imploramos que as pessoas possam ser batizadas no nome de Jesus Cristo, rogamos, oramos, e elas são por causa do poder do nome de Jesus Cristo. Além disso, nós teremos essa promessa da glorificação do nosso corpo, receber um corpo glorioso. Nós teremos esse corpo glorioso. Então vejam, nesses primeiros tópicos que falamos, o tópico 1, a promessa de sinais sobrenaturais. Tivemos, né? A igreja tem passado por sinais sobrenaturais, né? A grande comissão, a tarefa de ir, de pregar. Quantas pessoas ganharam diversas almas? Os discípulos, na mensagem de Pedro, a primeira mensagem de Pedro, o primeiro sermão salvífico ali de Pedro, quase 3.000 almas, com a cura do coxo, quase 5.000 almas. Então nós observamos aqui que são sinais sobrenaturais, e a promessa de revestimento de poder, e a promessa espirituais para a igreja. Então, se nós temos promessas espirituais, vamos buscar elas. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, são promessas para a igreja. Dons espirituais são promessas para a igreja. Fruto do Espírito, vamos desenvolver o fruto do Espírito, que é uma promessa espiritual. Vamos buscar isso, semear isso, porque o Senhor Jesus Cristo se alegra disso. E aí, por diante, nós estaremos
com essas promessas em evidências na nossa vida. E nesse terceiro tópico da nossa lição, condições para viver as promessas de Deus. Quais são as condições para a gente viver as promessas de Deus, tendo em vista que estamos falando das promessas de Deus patente para a igreja, prometidas para a igreja. Primeiro, é preciso crer. Temos que crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Então, para receber ou viver as promessas de Deus, a primeira coisa é crer, acreditar. O texto bíblico diz: quem crer e for batizado. Então, a fé em si é uma condição para você receber as promessas de Deus. Abraão só recebeu as promessas do Pai na sua vida porque ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, a credibilidade, a fé dele. Creu nas promessas de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas dão crédito, o Evangelho tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E a partir daí, ele recebe as promessas, porque creu através da sua fé. E nós, nesses dias, precisamos crer nas promessas de Deus. Muitas pessoas, ao longo do tempo, já não creem mais nas promessas. Os discípulos falam isso, que durante o tempo haveria de revelar que muitas pessoas já não creriam mais nas promessas da volta, nas promessas de sua vinda. E alguns iriam dizer: onde está a promessa de sua vinda? Porque as coisas permanecem da mesma forma como estão, não houve mudança nenhuma e ele não apareceu, não veio como prometeram. Então, muitas pessoas não crerão, quer dizer, já perderão sua fé e deixarão de crer, principalmente nas promessas do arrebatamento. Hoje em dia, muitas pessoas na igreja já não creem mais, já dizem que isso é ilusório, que o arrebatamento é uma ilusão, uma miragem, que não acontecerá isso. Deus não fez o mundo para ser destruído e nem as pessoas para mandarem para o inferno. Então, nós já estamos vivendo essa realidade. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhes os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui a permanência da fidelidade. E é claro, se a gente permanecer fiel, nós seremos arrebatados. E a promessa do arrebatamento vai cumprir na nossa vida. Se permanecermos fiéis a Deus e nessa fidelidade a Ele, a gente recebe as promessas de livramento. Quando o texto diz assim: esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, mas aos que creem e são fiéis a Ele, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegar na serpente, ela não vai fazer nenhum mal. Então aqui nós temos essas condições de que a fidelidade a Deus, como Jó, apesar das dificuldades, muitas pessoas têm abandonado ao Senhor Jesus Cristo pelos diversos motivos da vida, que são as adversidades, as investidas do diabo, as tribulações, e deixam de ser fiel a Deus. E nós observamos que dentre
os fiéis que permaneceram fiéis e as promessas alcançaram a vida deles foram Jó e Daniel. Jó perdeu tudo, inclusive filhos, e a esposa estava contra a situação dele. Mas o texto diz que Jó permanece fiel e o livro dele diz que não pecou, mesmo com as suas palavras duras e mesmo com perguntas incisivas contra Deus. Ele não peca, ele permanece fiel. E o outro é Daniel, que desde 17 anos de idade aprendeu a ser fiel, e essa fidelidade levou ele a renunciar os manjares da Babilônia, levou ele a continuar em oração, a ser um servo de Deus autêntico, a dar testemunhos, né, ali na Babilônia. E já com 80 anos, quando tentaram fazer com que ele fosse infiel. Então Daniel, mesmo na idade avançada, numa idade de 80 anos, ele continuou sendo fiel. Ele não se dobrou sobre as leis que colocaram, tentando fazer dele retrogredir, né, dos seus pensamentos, da sua fidelidade, da sua postura de fidelidade a Deus. Então, o que nós entendemos é exatamente isso, Daniel como exemplo de fidelidade, e poderíamos citar tantos outros, né? E a questão é que nessa vida que nós temos, nós precisamos da fidelidade. Na vida que nós temos, precisamos continuar a ser fiel. O texto da Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, aquele que é fiel a Ele, fiel à sua palavra, obediente a Ele, obediente ao Senhor. Os olhos do Senhor buscam essas pessoas, estão procurando, cadê Ele, onde estão, para então entender exatamente ou fazer com que as bênçãos de Deus, porque as promessas de Deus vêm para essas pessoas que de fato são fiéis, e que as promessas de Deus alcancem as pessoas com essa fidelidade. E nesse terceiro ponto do terceiro tópico, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revertido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. A obediência. E a Bíblia, ela diz assim: obedecei aos vossos pastores, porque velam pela vossa alma. Ela vai advertir a igreja que sedes obedientes em relação ao povo de Israel. Eles precisavam ser obedientes a Deus, ser obedientes a Moisés. Toda a liderança, elas tem uma hierarquia e uma obedece às outras. Por exemplo, o profeta Samuel recebeu uma ordem do Senhor, que era para levar uma profecia a Saul e dizê-lo que ele deveria ir destruir os amalequitas. E era para destruir os homens, as mulheres, as crianças, os animais, e não trazer os despojos. Porque os amalequitas foram pessoas cruéis que, quando o povo de Israel ia entrando na terra de Canaã, além deles não permitir a passagem por suas terras, eles não tinham uma coragem de encarar o exército de Josué cara a cara. Eles iam então atrás, destruindo os mais velhos, as crianças, os aleijados, e isso causou a ira de Deus, de tal forma que disse: deixa eles lá. E quando chegou o tempo da ira medida, da ira encheu, aí o Senhor Deus ordenou a Saul, disse para Samuel dizer a Saul que fosse e destruísse todos, os homens, as mulheres, as crianças, e não deveria trazer os despojos. E a ordem era essa. Agora, Saul destruiu os amalequitas, mas trouxe os despojos, trouxe o gado, a ovelha, com o intuito de sacrificá-lo. O rei Agag trouxe ele vivo, então ele desobedeceu uma ordem. E a palavra de Samuel foi bem justa ali. Ele disse assim: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Samuel disse que as ovelhas e as vacas e os animais seriam para sacrifícios a Deus.
como se o sacrifício fosse mais importante do que a obediência. E Samuel disse que a obediência é mais importante do que o sacrifício. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas pessoas, de fato, eles sacrificam, eles jejum, eles oram, fazem doações, fazem a obra social, mas tem a dificuldade da obediência. Não obedece a líderes, não obedece a uma ordem, não estão presentes quando são convocados porque fazem parte de uma igreja. Todos nós fazemos parte de uma igreja, de uma autoridade espiritual. E às vezes nós convidamos pessoas, convocamos para reuniões, para ações, para a igreja, para oração, seja qual for. E muitas pessoas, inclusive obreiros, eles ignoram o chamado, desobedecem. Mas eu dou meu dízimo eu nem dou na igreja, eu compro sacolão, distribuo para os pobres. Já começa errando por aí. E depois não é um sacrifício maior do que a obediência. Mas eu jejum, eu levanto à madrugada, eu ando em busca de pessoas. Agora, a obediência é mais importante do que o sacrifício. Nós precisamos aprender a obedecer liderança, a obedecer a quem nós estamos sujeitos, a obedecer a palavra, a obedecer os ensinos provenientes da Bíblia, que nos ensinam que devemos ser humildes, que devemos ser obedientes, que devemos ser fiéis, ensinos que nos levem de fato a Cristo. Muitas pessoas ficam contrariadas com os ensinos, porque a carapuça serviu. Eu que sou assim, o pastor sabe da minha vida, então ele está falando porque sabe que eu sou falho assim. Não, meu irmão, nenhum pastor, nenhum ensinador, ele faz uso da Bíblia para denegrir a tua imagem, para você desviar, para você pegar carta, para te deixar para baixo. Mas todos os ensinos, eles vêm para melhorar a tua condição espiritual. Se você for obediente ao ensino, à advertência, você vai ter virtude, vai ser fiel e as promessas de Deus virão para a sua vida, como diz a lição. Você será obediente e as promessas são para as pessoas que são obedientes. As promessas para a igreja, elas só recaem sobre aqueles que creem, principalmente nesse terceiro tópico, aqueles que são fiéis e aqueles que são obedientes. Os infiéis não têm promessas, os incrédulos, as promessas não cumprem na vida dele, e os desobedientes também não têm promessas, serão tirados deles as promessas. Então, uma lição que chegou numa hora muito boa, e você precisa, e nós precisamos, estar advertidos com esses ensinos, com essas ações, para que Deus possa abençoar a nossa vida. Então, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual, por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. E aqui concluímos esta lição de número 3, e pedindo para você compartilhar esse vídeo, compartilhe no grupo de WhatsApp, envie ele para outras pessoas para que possam ser abençoadas com esses estudos. Dê um likezinho aí, porque quando você dá um like, o YouTube entende que o vídeo é importante e continua divulgando. Ative o sininho, clique no sininho aí do seu canto direito do vídeo, embaixo, e quando eu postar um vídeo novo, você é notificado pelo canal dizendo que tem um vídeo novo, vai assistir. E assim você assiste em primeira mão. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima vídeo aula.